Bom dia, irmãos. Nós vamos ter agora a nossa pregação do dia 17 de maio de 2020 e que a paz de Cristo esteja com todos nós. Eu gostaria de trazer esse tema Julgue Você Mesmo, e isso tem a ver com algo que me chamou a atenção já na semana passada. Me veio um questionamento e alguns dias depois, pelo que eu fiquei sabendo, porque eu não consegui acompanhar ao vivo, né? Mas houve um certo debate a respeito de como a igreja deveria se posicionar em relação aos cultos físicos, né? e a nossa presença na nossa sala de reunião. Então, em parte, eu relutei em falar desse assunto, porque eu não gostaria de me utilizar desse espaço para, eventualmente, alguém acreditar que eu vim trazer a minha opinião. Mas, por outro lado, eu acredito que é um tema pertinente, porque eu realmente pensei sobre o tema antes disso, e já que houve esse debate, eu acredito que é importante trazer uma luz bíblica para esse tema. Como eu não acompanho o debate, eu não sei, talvez tenha havido um debate, digamos assim, espiritual ou bíblico, eu realmente não posso julgar isso agora, e pelo volume de mensagens, basicamente é impossível eu querer entrar agora. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ler um trecho aqui em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. E no contexto do que nós vamos ler, o que aconteceu foi que a igreja estava bastante no início. Então chegou um ponto em que Pedro curou um homem, e foi um dos primeiros milagres que foram realizados, e ali Pedro fez uma das primeiras pregações. E muitas pessoas passaram a crer, já mais do que as outras que foram convertidas em Pentecostes. Então, nesse momento, aconteceu um choque, e a gente vê aqui em Atos, capítulo 4, versículo 1, que enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E aqui é importante a gente analisar os detalhes, né? Esses detalhes, não apenas o fato de que Pedro e João estavam lá e fizeram milagres e chegou um bando de gente. Não é um mero bando de gente que chegou ali, mas sim, em primeiro lugar, os sacerdotes, as pessoas que tinham autoridade espiritual, o capitão da guarda do templo, então era alguém que era responsável por manter a ordem do lugar, e os saduceus. E para aqueles que não têm, talvez não lembram ou não saibam desse detalhe, os saduceus, eles eram uma espécie de partido dentro dos judeus, dentro do judaísmo, e eles não acreditavam nessa ideia de que havia uma existência espiritual, ou seja, a pessoa ela existia como ser vivo com o corpo dela, e depois da morte acabava, não tinha mais nada. Então eles não acreditavam ou não aceitavam a ideia de uma ressurreição. Então eles eram brigados com os fariseus, e os fariseus a gente ouve muito falar, né? Muitos sempre estavam lá no pé de Jesus, querendo acabar com Jesus, né? Mas na verdade acabar porque era uma concorrência. Jesus era um concorrente dos fariseus.
E ao mesmo tempo os fariseus enxergavam que Jesus era alguém que acreditava na ressurreição dos mortos. Então era alguém que eventualmente eles poderiam, quem sabe, ganhar para o lado deles na luta contra os saduceus, que eram o grupo inimigo. Então foram eles que chegaram aqui, os que estavam mais interessados em calar os apóstolos, porque alguém estava falando sobre ressurreição de mortos. Então os fariseus poderiam eventualmente também não gostar, porque foram eles que contribuíram para a morte de Jesus, mas os saduceus também não gostavam nem um pouco. E eles estavam aqui no meio, já querendo abafar a situação, não queriam ninguém falando sobre esse tipo de coisa, ressurreição, sobre mortos voltando a viver, vida após a morte, porque eles eram teologicamente contra isso. Então foram essas pessoas que chegaram. Então, pessoas de autoridade, pessoas responsáveis por manter a ordem, e pessoas de um partido específico da religião judaica que tinham interesse em calar essas pessoas. Então nós vemos que essas pessoas que foram até Pedro e João, elas tinham um interesse específico em algo. E era um interesse que não era espiritual, era um interesse humano, de influenciar, de manter uma ordem que existia, mesmo que seja força, mas eles queriam manter essa ordem e queriam manter a influência deles sobre o povo. Então eles se incomodaram. Aqui fala que eles estavam muito perturbados. Não era pouco, muito. Porque eles tinham curado um homem e o povo todo ficou em polvorosa. Deus está realizando milagres tremendos, absurdos, porque a gente conhece o homem que tinha mais de 40 anos de idade e a gente sabia que o homem era aleijado. Como que ele pode estar curado agora? Então não foi uma pequena coisa que aconteceu. Então isso chamou a atenção de todo o povo. E esses homens sabiam que se os apóstolos ganhassem esse tipo de reconhecimento e de autoridade diante do povo, isso era uma ameaça ao poder desses homens. Então não era uma preocupação espiritual, eles não pensavam que alguma seita poderia mudar a fé dos judeus e teologicamente estarem errados. Não. Era um interesse em manter uma ordem que era confortável para eles. Se a gente continuar lendo esse trecho, a gente vai ver que eles acabaram sendo presos para serem interrogados, e eles foram interrogados. Então perguntaram em nome de quem, de onde vocês tiraram isso aí, como que vocês surgiram do nada, começaram a fazer milagres, então pregando aí na rua para todo mundo, em nome de quem, ou para quem vocês estão fazendo isso? E aí Pedro, como está no versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Então Pedro aponta o dedo e fala: essa foi a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Isso apontando para as autoridades e líderes. Versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu
Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, esses homens reconheceram, do jeito que eles falam, dá para ver que eles andaram com Jesus. Mas ao mesmo tempo eles perceberam, pessoazinha da ralé. E é exatamente esse nível de autoritarismo, né, que a gente vê. A ralé, como é que pode estar falando tão direitinho assim? Como é que pode saber tanto? Se é do povo, é da ralé. Estranho isso aí. E aí, como a gente continua aqui, né? E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Eles gostariam de dar um jeito nesses apóstolos. Só que eles não podiam, porque os fatos, a realidade, não podia ser negada. O homem estava curado lá na frente de todo mundo. E todo mundo conhecia aquele homem e sabia de como era a vida daquele homem. Como que fisicamente ele pode ter sido restaurado do nada, num piscar de olhos? Não tinha como. Então não tinha como negar o poder de Deus ali. Então, por mais que eles quisessem, eles não podiam ir contra os apóstolos, né? No versículo 15 fala assim: ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então esses homens tentaram calar os apóstolos, falaram: vocês parem agora de falar isso aí. Parem. Está errado, nós temos nossa religião, não tem por que vocês ficarem falando o nome desse Jesus. Vocês parem com isso. E a resposta de Pedro e João mostra o quê? Não é simplesmente uma questão emocional ou a convicção que eles tinham sobre Deus é mais importante, ponto final. Não, era uma questão de que eles estavam colocando na luz qual era a prioridade. Existe uma ordem de prioridade. E ninguém pode tirar Deus da prioridade. Ninguém pode tirar Deus do topo. Então, para um cristão, em primeiro lugar, o que vem é Deus. E quando a gente fala sobre Deus estar em primeiro lugar, não é simplesmente da boca para fora. Não é simplesmente lembrar de Deus nas coisas que nós fazemos, pedindo: Deus, eu estou atento, eu sei que o Senhor está aí, então, olha, presta atenção aqui em mim também. Não, não é assim. Não nesse sentido, mas sim de que quando Deus está presente nas nossas decisões, significa que nós colocamos, primeiro, Deus faz parte do raciocínio que nós usamos para tomar nossas decisões. E é Ele que vai nortear as decisões. Ele vai nortear as ações que nós tomamos. Acima de qualquer coisa ou acima de qualquer pessoa. Então é Ele que nos influencia primeiro. Sempre. E caso alguma coisa para Deus seja neutra, o que nem sempre é o caso, né? Dificilmente é o caso, mas se for algo neutro, aí Deus vai simplesmente mostrar
que boa sorte, escolha o que você quiser, porque para mim tanto faz. Você não está fazendo nada errado, então você pode escolher o que você quer. Mas na maioria das situações não é assim. Na maioria das situações, quando nós tomamos uma atitude, tomamos uma decisão, isso tem efeitos espirituais. E é por isso que Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Isso significa que nós temos que pensar primeiro e procurar saber com Deus o que deve ser feito. O que Deus quer. Eu posso extrair da palavra dele o que eu devo fazer? E aí nós temos que, em alguns casos, ter muito trabalho para procurar rastrear na Bíblia todos os princípios e conceitos que a gente pode encontrar para encontrar a resposta à nossa pergunta. Então, essa é a prioridade do cristão. Então, foi isso que João e Pedro falaram aqui. Os senhores mesmos julguem o que nós devemos fazer. Será que devemos ouvir aos senhores e calar a boca? Os senhores mesmos julguem. Ou nós devemos ouvir a Deus primeiro? Porque Ele é a autoridade absoluta. Ele está acima de todos. É Ele quem orienta. É Ele quem domina nossas vidas. Então, primeiro nós vamos ouvir a Deus. Depois, a gente vai prestar atenção no que o Senhor está falando e nós vamos analisar. Ou que nesse caso fica muito claro que nós não vamos ouvir e não vamos obedecer. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Então não tem como. Nós não podemos deixar de fazer. Então quando nós aprendemos algo de Deus, se é de Deus, nós não podemos deixar de lado e nem ignorar por nada desse mundo. Nada desse mundo é motivo para deixarmos de fazer algo se realmente vem de Deus. E nós continuamos a história aqui. As autoridades simplesmente não conseguiram fazer mais nada, mas ameaçaram mais ainda. E aí nós vemos a atitude dos cristãos quando eles se reuniram com Pedro e João e ouviram tudo que tinha acontecido. E também sobre as ameaças. Né? E aí no versículo 24 fala assim sobre os cristãos. Né? Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor fez tudo. O Senhor é que é o grande e poderoso. 25. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Essa foi a oração dos discípulos. E, em parte, o que nos chama bastante atenção é esse pedido por coragem. É o que precisamos mesmo. E o que nós vemos um pouco antes é que a descrição desse texto aqui, que é um salmo, né, que eles citaram, então fala aqui sobre as nações se enfurecerem e sobre os reis da terra e os governantes se reunirem contra Deus e contra o ungido dele, que era Jesus. Isso é uma profecia, e aí eles citam na oração exatamente Herodes e Pôncio Pilatos.
né? Quer dizer, Herodes, que era em parte ali um representante dos judeus, governando sobre a Judéia, e Pôncio Pilatos, que representava Roma, o império que dominava sobre quase o mundo inteiro, e que era uma força ali que ameaçava destruir Israel, se Israel não fosse fiel a Roma. E nós vemos os dois unidos para executar e matar Jesus. E durante a oração, os cristãos estão orando e falando: nós sabemos que isso aconteceu e foi planejado, e foi pela tua vontade, ó Deus, que isso aconteceu. Foi assim que foi planejado. Nós entendemos que foi planejado dessa forma. Mas a raiz de tudo que aconteceu ali, o julgamento, a morte de Jesus, as acusações, os planos por trás, tudo aquilo foi feito por quem? Nós vemos que foram armações de homens que queriam manter poder. Então, tudo que acontece nesse mundo, quando tem a ver com homens, nós sempre temos que tomar muito cuidado, porque os homens, eles sempre têm algum tipo de interesse por trás de manter o próprio poder, a influência que eles têm. Então, quando nós ouvimos coisas como todas essas falas, essa comunicação sobre o que está acontecendo no mundo, como temos que reagir, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, a partir de agora é dessa forma que vai funcionar, nossa realidade mudou. E todas essas coisas, nós temos que entender que, em parte, a realidade realmente mudou, sim. Nós temos que lidar com uma doença nova, uma nova ameaça para nós. Nós temos que nos comportar de uma forma que nós possamos minimizar o que está acontecendo. Pelo menos é a parte visível que nós podemos fazer e tomar responsabilidade. E por outro lado, nós temos que procurar ouvir, como eu falei semanas atrás, a voz de Deus. Será que nós podemos ouvir Deus falando quando a imprensa fala? Será que a voz que sai da imprensa ela está vindo de Deus? Em cada coisa que ela fala e ela quer falar? Ou será que existe uma propaganda por trás? Uma agenda política, um interesse em fortalecer um lado político ou enfraquecer outro? Quando nós ouvimos um político falar, será que ele quer realmente apenas falar algo nos ajudando? Ou será que na verdade ele faz aquilo porque ele quer fortalecer a posição dele politicamente? E eu fico com essa hipótese, porque nós vemos que desde a época de Jesus e dos apóstolos, eles sofreram nas mãos das autoridades, porque eles eram uma ameaça. Quando Jesus nasceu, existia tanta preocupação sobre Jesus realmente ser o Messias e ter nascido lá em Belém, que as autoridades, Herodes mandou matar todas as crianças da região. Ele mandou matar todas as crianças da região, porque ele não queria que houvesse alguma criança que pudesse sobreviver dali e eventualmente se tornar o Messias. Porque a ideia que eles tinham do Messias é que seria alguém que ia tomar o poder. Então nós vemos que Jesus, quando ele vem e assume essa posição de Messias, de Salvador, ele é uma ameaça para todas as autoridades. Porque um cristão verdadeiro, não é para ter cristão falso, né? Mas infelizmente
muitos se chamam de cristãos e não são, né? Então a gente infelizmente tem que usar esse termo. Cristãos verdadeiros, eles, eles entendem que, que nós precisamos ouvir a Deus. E quando uma pessoa ouve a Deus e diz Deus é a minha autoridade absoluta e maior, isso é uma ameaça. Nós nos tornamos pessoas perigosas. Porque nós temos que analisar primeiro cada atitude, cada lei, cada orientação, o que quer que seja. Nós temos que analisar de acordo com a vontade de Deus e aí sim nós podemos decidir vamos obedecer ou não. Essa é a atitude de um cristão. A atitude do cristão não é simplesmente dizer vamos obedecer às autoridades. Essa é uma má interpretação. É uma interpretação errônea do Evangelho. Porque a autoridade absoluta é Deus. Ele é a fonte de toda autoridade. E nós acabamos de ver nessa escritura que os cristãos se tornaram uma ameaça. Mesmo simplesmente pregando o Evangelho, só falando. Foram falas, conversas. Mas o que sai dali é tão poderoso que ameaça todas as autoridades do mundo. Então é algo muito forte. Né? Parece que é pura teoria. Mas no momento como hoje, é o momento que a gente nunca esperava que poderia acontecer na nossa vida, né? No nosso tempo de vida aqui na Terra, principalmente aqui no Brasil, mas chegou o momento em que, por um motivo ou outro, chegou o momento em que nós teríamos que simplesmente encerrar nossos cultos, cada um fica em casa, e com isso eu não estou querendo dizer que ninguém não deva ficar em casa, não é isso, mas o ponto é que nós precisamos sim ouvir a voz de Deus e precisamos analisar se as palavras que têm entrado nos nossos ouvidos, se elas são de Deus. Nosso julgamento. Julguem vocês mesmos. Foi isso que Pedro e João falaram. Julgue você mesmo com Deus, se aquilo que você tem ouvido é de Deus. Porque pode ser que não seja. Então, tudo o que tem sido falado sobre o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, nós temos que analisar e enxergar à luz do que Deus tem a nos dizer. E o que a palavra de Deus tem a nos dizer é que nós não podemos ser impedidos de fazer o que nós fazemos para Deus simplesmente porque alguém nos ordenou. Não podemos. Por outro lado, nós vamos levar em conta sim que Jesus ensina que nós não devemos escandalizar ninguém. Não devemos causar problema e que, como fala em Romanos capítulo 13, que infelizmente é uma das escrituras mais mal interpretadas que existem na Bíblia, mas lá fala que as autoridades são um instrumento de Deus para trazer ordem, decência, paz. Elas abusam dessa autoridade para fazer o que elas querem. Elas se aproveitam dessa autoridade para obter um poder que vai além do que Deus permite. Mas elas vão em frente, porque o que elas querem é manipulação. Elas querem dominar. Elas querem dominar a qualquer preço. E hoje no Brasil, nós vivemos, como vocês já percebem, numa batalha, numa guerra de grupos que querem dominar o Brasil. E essa briga fica cada vez mais descarada. Isso só prova o ponto de que essa é a realidade espiritual. As pessoas querem simplesmente dominar. E elas se utilizam até mesmo da verdade, manipulam a verdade, manipulam tudo aquilo que é
bom, justo e honesto e amoroso, elas manipulam para o seu próprio favor. Essa é a realidade. Então, nós podemos ouvir discursos sobre a vida, sobre o interesse por salvar e ajudar as pessoas, mas no fundo, o que acontece é que essa ética que a gente vê dos políticos, ela não é a ética cristã. Não é. E, inclusive, eu vou até pedir e espero que você possa encontrar um link aqui embaixo de um vídeo, de um programa de TV, que nem sei como foi parar comigo, mas eu sei que eu estava ouvindo, e tem a ver com um homem chamado Maquiavel, que muitos devem conhecer o nome, ele é um autor antigo já, mas a gente talvez já tenha ouvido falar o termo maquiavélico, né, que normalmente tem a ver com alguém fazer maquinações para o mal, mas não é à toa, porque o que esse homem Maquiavel escreveu é praticamente uma cartilha do que um político deve fazer para ser bem sucedido como político, como uma autoridade. E tudo ali fica escancarado. Todo tipo de artimanha que deve ser feita e como o povo deve ser tratado para que você possa dominar e manter essa dominância. E o interessante aí é que no fim desse vídeo, que é o que eu vou colocar no link, a pessoa que está debatendo o tema fala, olha, não é que um político não tem ética, né? E Maquiavel, quando escreveu, não é porque ele não tinha ética ou não acreditava em ética. Ele só não seguia a ética cristã. Porque a ética cristã, ela tem a ver com Deus. E Deus tem absolutos. E Deus se coloca como única autoridade absoluta sobre o homem. E todos os outros têm que se submeter e serem totalmente humildes e submissos e entender que quem manda é Deus. Eu posso administrar um pouco aqui, mas quem manda é Deus. Então, quando eu estive no salão, a gente teve uma reunião lá e, em certa parte, a gente foi muito poucas pessoas que estavam lá, mas aí a gente aproveitou, vamos cantar algumas canções, vamos orar, a gente leu algo da Bíblia juntos. Mas depois de um certo tempo eu pensei, isso aqui parece muito com culto, né? E eu fiquei me questionando, será que a gente deveria manter isso? Porque, em parte, é como se tivesse sido um culto. E, e era algo que eu realmente gostaria de ter visto. Gostaria, sim, que a gente pudesse ter cultos. E, por outro lado, eu sabia que algumas leis em algumas cidades, isso depende muito do estado e da cidade, os cultos já não são permitidos. E eu me questionei a respeito disso. O que a Bíblia, o que Deus tem a dizer sobre isso? E a conclusão primeira que eu tirei é que, se é para não termos culto, que não tenhamos, mas que não seja porque nós obedecemos a leis e a lei diz, então nós fazemos. Não. É fazer o certo pelo motivo errado. É acertar sem querer. Não é isso. Porque, como cristãos, nós devemos entender que é Deus quem determina se nós fazemos algo ou não, e não a lei. Mas se nós, em primeiro lugar, nós não somos proibidos de nos encontrarmos uns com os outros, e talvez seja algo que nós, com todo o cuidado sanitário que seja, eventualmente nós podemos fazer isso. Isso tem que ser muito bem conversado e planejado, mas isso pode ser feito. Por que não? E em termos dos cultos, ninguém é proibido de fazer. E por outro lado, nós não podemos escandalizar ninguém. Então, se nós vamos ter um culto com
se é que a gente pode chamar de culto, né? Algumas pessoas se reúnem, meia dúzia de pessoas se reúnem e espontaneamente elas fazem algo parecido com culto, porque seria proibido. Por outro lado, isso nos daria o direito também de aumentar esse grupo para 10, para 15, para 20, e aí já se torna questionável. Nós podemos fazer isso? Podemos juntar 20 pessoas? Bom, eu tenho que ir às vezes no mercado e eu vejo bem mais de 20 pessoas no mesmo lugar. Ninguém é proibido de estar lá. Então, por que a preocupação de ter 20 pessoas num local de culto a Deus, sendo que eu tenho bem mais do que isso de pessoas no mesmo lugar quando eu estou fazendo compras? E eu não sou proibido de fazer, e eu simplesmente vou lá e enfrento, mesmo com toda a preocupação de que possa haver uma doença. Por quê? Então são todos questionamentos que a gente tem que considerar, porque é muito fácil nós queremos defender que a lei tem que ser cumprida, mas usando uma argumentação que ela não vale para outras situações da vida. E nós temos que lembrar que nós não podemos permitir no nosso coração esse tipo de desculpa para eventualmente não fazer algo que a gente já não queria fazer mesmo. Muito mais cômodo ficar em casa e quando der um dia a gente volta. Nós temos que, como eu disse, essa foi a conclusão que eu cheguei, se é que eu cheguei a alguma conclusão ainda, porque eu acredito que ainda é necessário meditar muito no assunto, é necessário conversarmos com espiritualidade para debatermos o assunto, mas é muito importante entender que Deus deve nos dar a resposta. Nunca devemos nos precipitar em buscar respostas prontas de coisas que ouvimos em algum lugar, mas realmente entender, interpretar as escrituras e também entender que o nosso espírito não pode ser um espírito de covardia, e que se for o caso, talvez seja exatamente o momento em que a nossa fé começa a ser provada de uma forma que nós nunca fomos, em que surge um motivo para que a prática da nossa fé comece a ser cutucada, comece a ser limitada. Então pode ser que não. Pode ser que Deus tenha colocado toda essa situação e queira que todos fiquem em casa. Para que o anjo da morte passe e se os cristãos forem humildes, eles vão todos ficar em casa e vão escapar disso. Pode ser isso. Para mim ainda não ficou claro, mas pode ser. Por que não? Já ouvi gente falando sobre isso. Por que não? Pode ser. Pode ser que a nossa atitude tenha que ser essa. Vamos todos ficar dentro de casa, mesmo sem culto, mesmo que seja desagradável. Mesmo que a nossa consciência comece a doer. Não estou sendo covarde demais? Será que eu não tenho que ir para sair de casa, enfrentar o perigo? Talvez tenhamos que ser humildes e esperar que o anjo da morte passe. Por outro lado, pode ser que Deus colocou essa situação para provar nossa fé. E nós não aceitarmos que nos imponham algo porque os políticos estão aproveitando essa situação e querer ganhar com esse tipo de decisão autoritária. E o pior, nós podemos ainda nos colocar diante diante dessa luta e começar a tomar partidos, o que é pior ainda, nos colocar contra um governante ou contra o outro governante. São dois partidos, como eram os fariseus e os saduceus, os dois estavam lá brigando
mas Pedro e João estavam pregando o Evangelho. Então que a nossa atitude seja essa, como a de Pedro e João. Julguem vocês mesmos o que nós devemos fazer, mas nós vamos falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E nós vamos praticar aquilo que nós vimos e ouvimos. E não vamos nos deixar abalar por ameaças de autoridades, mesmo entendendo a consequência. Porque existem consequências quando enfrentamos as autoridades. Mas que não seja que nós não vamos simplesmente obedecer às autoridades por medo, por covardia, né? Mas que nós possamos obedecer às autoridades nas situações que nós julgarmos que sejam justas diante de Deus. E aí nós vamos cumprir. E se elas não forem, nós não cumprimos. Então essa é a luz das Escrituras. Então que isso possa ajudar cada um a tomar decisões para a sua própria vida, sobre o que fazer. Então, obviamente, que todos possamos continuar cuidando da nossa saúde e da saúde de todos ao redor, porque nós temos essa responsabilidade também. E por outro lado, entender que nós não podemos nos esconder numa situação como essa e precisamos enfrentar as limitações. Precisamos dar passos, precisamos continuar praticando aquilo que nós acreditamos. E se a sua consciência te diz que você deve fazer alguma coisa, e você vê diante de Deus que isso é justo, faça. Procure conselho se você está em dúvida, porque eu mesmo estou em dúvida. Então eu preciso de conselhos, preciso de mais debate, mais conversas espirituais para poder decidir o que fazer. E que todos nós possamos fazer isso, mas em busca da verdade que vem de Deus. Então é isso que eu gostaria de falar. Que todos nós possamos continuar buscando, procurando a verdade, buscando o que Deus quer de nós nessa situação toda, e que possamos fazer isso com espiritualidade, com paz no coração. Então que a paz de Cristo esteja com todos e uma boa semana. Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história.
separado. O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação